Antes de qualquer coisa, eu preciso te falar que você não vai ganhar o troféu de minimalista do ano se aprender a viver apenas com 10 objetos. Ninguém é mais minimalista se passar a viver com o mínimo possível. Mas, Audaz, a ideia não é justamente isso, viver com o mínimo possível? Amada, amado, fica comigo nesse vídeo que eu vou botar em pratos limpos essa história de viver com o mínimo possível e eu vou falar para vocês qual que é o limite do minimalismo. E aí, Minimal, você alguma vez já parou para pensar qual será o limite do minimalismo? Ou até quantos objetos a gente precisa ter para ser um minimalista ou para ser mais minimalista? Você já parou para pensar nisso em algum momento? Se já parou para pensar, nesse vídeo a gente vai chegar a um veredito. Enfim, qual que é o limite do minimalismo? Primeiro, antes de qualquer coisa, é preciso ter claro o que é o estilo de vida minimalista. É preciso ter claro como que esse estilo de vida se aplica na sua realidade, em todas as áreas da sua vida, como é que isso acontece. E, por fim, ter um senso crítico e entender quando determinadas coisas, objetos, atividades, enfim, relacionamentos até, quando que determinadas coisas estão te fazendo bem e quando que elas estão te fazendo mal. É preciso ter essa consciência para poder, de fato, entender qual que é o limite do minimalismo, e agora eu vou te explicar um pouquinho mais a fundo tudo isso. Então, embora eu já fale constantemente a respeito disso aqui no canal, eu vou reforçar esse assunto aqui nesse vídeo porque ele é fundamental para esse tema, que é a definição de o que é o minimalismo, o que é esse estilo de vida minimalista. Primeira coisa que a gente tem que ter claro, não, minimalismo não é viver com o mínimo possível. Pense você, qual que é o mínimo possível para qualquer ser humano viver? Quase nada, e se você for olhar para todo minimalista que você conhece, eles não vivem com quase nada. Tá, mas Audaz, mas não é minimalismo? Sim, eu entendo que o termo minimalista, ele dá essa ideia de que é o mínimo, mas na verdade é só o termo que leva a esse pensamento. Mas minimalismo, o estilo de vida minimalista, está pautado em se viver com tudo aquilo que é essencial para você, que é essencial na sua vida, eliminando assim os excessos. Você vai tirar da sua vida tudo que é excesso, tudo que é trivial, para ficar só com o que é de fato importante. Aí você começa a perceber que, além de tudo, o minimalismo também é diferente para cada pessoa, ou seja, não vai ter um manual, um número de peças que você precisa ter na sua casa, no seu guarda-roupa, um número de objetos que você pode ter, determinados objetos ou não, para você ser mais ou menos minimalista. Não existe esse manual. O minimalismo, ele é diferente na vida de cada pessoa. Mas o que seria esse essencial? Afinal de contas, a gente tem que viver com o essencial para ser minimalista. O que seria esse essencial? Essencial são todas as coisas que cumprem uma função na sua vida, seja para tornar a sua vida mais prática, mais rápida, para facilitar em algum sentido, seja algo que tenha um valor na sua vida, que agregue no seu dia a dia, que agregue, que te transforme em algo melhor, que te agregue no seu desenvolvimento pessoal. Então essas coisas se tornam essenciais. Então é muito importante que a gente tenha esse autoconhecimento, que a gente consiga ver quais são as demandas que são internas, quais são aquelas demandas que são genuínas, são algo que preenchem o nosso coração, seja um objeto, seja uma atividade, seja um evento. O que preenche o nosso coração quando a gente está fazendo, quando a gente está de corpo e alma, sabe? Está totalmente presente? Que coisas são essas? O que realmente é essencial? E quais são as coisas que não geram esse efeito na gente e às vezes a gente acumula, a gente carrega com a gente vai a esses eventos porque se sente obrigado, porque se sente persuadido, seja por uma publicidade para comprar um objeto, seja para um pedido para fazer uma atividade para alguém, para ajudar em algum sentido algo que você precisava estar dando foco em algo que era essencial para você e você acaba abrindo mão para os excessos, para as coisas que não são essenciais. Então você precisa ter clareza sobre isso, até porque quando você não tem clareza sobre isso, você começa a ter consequências. Essa vida de excesso, ela acaba te trazendo ansiedade, acaba te trazendo angústia, sentimentos não muito bons, inclusive até estresse e outras coisas que podem vir a desencadear de tudo isso, e viver com o essencial é um caminho para uma vida magnífica, um caminho para uma vida muito mais leve, muito mais tranquila e que você vai estar conectado
com você mesmo e, claro, com todas as pessoas que você ama também. Então, basicamente, isso é o estilo de vida minimalista, isso é viver com o essencial. A partir desse ponto, dessa compreensão e dessa prática, porque o minimalismo é uma construção diária, é uma prática diária que você vai evoluindo ao longo do tempo. Eu venho praticando esse estilo de vida, descobrindo ele, experimentando há 6 anos. Então são coisas que cada dia eu descubro algo novo, eu tenho uma percepção mais clara sobre as coisas. Então é sim uma construção diária. Mas a partir do momento que você tem esse entendimento, que você está caminhando para isso, começa a ficar mais fácil de entender qual que é o limite do minimalismo. E eu vou dizer para você, a definição do limite do minimalismo, ela é muito simples, muito simples. Porém, entender na sua vida qual que é o limite do minimalismo é outra história. É outra história porque assim como o minimalismo é uma construção constante na sua vida, assim como uma coisa que hoje é muito essencial na sua vida, mas talvez daqui a um mês, daqui a um ano não seja mais, como tudo isso é dinâmico, o limite do minimalismo, até você chegar ao entendimento dele, vai demorar um tempo e depois ele vai estar se transformando constantemente, ou seja, quando você descobrir qual que é o seu limite do minimalismo, no dia seguinte ele já é outro. Louco isso, né? Então qual que é esse limite? Certamente o limite, como eu já falei, não está relacionado a ter o mínimo possível. Então o limite do minimalismo, ele se dá a partir do momento que você entende o que é o essencial em todas as áreas da sua vida. O que é o essencial para você? Você consegue entender quando que uma coisa é ou não, quando ela deixa de ser fundamental, quando ela deixa de ter um propósito na sua vida, ou quando uma coisa nova, inclusive, passa a ter um propósito na sua vida por uma demanda interna, tá? Lembre-se sempre disso, porque novos produtos vão ser lançados no mercado diariamente e a publicidade tem o caráter de dizer para você que você precisa daquilo por mais que até ontem aquele produto não existisse. É esse o objetivo que a publicidade tem. Então a gente também precisa ter essa clareza de quando que é uma persuasão a nível da mente, quando estão trabalhando neuromarketing com a gente, ou quando que é algo genuíno, quando é algo que é atendido do nosso coração. Então é preciso ter essa noção. Então quando você tem um entendimento do que é o essencial em absolutamente todas as áreas da sua vida e você pratica isso, ou seja, você só tem os objetos que são essenciais para você, você só tem os espaços na sua casa é projetada de uma forma que só tem o que é essencial de verdade para você. Quando você se compromete com tarefas, com pessoas, com eventos, compromissos que são essenciais e, enfim, todas as outras áreas, quando você está aplicando isso em todas as áreas da sua vida, você está chegando ao limite do essencial para você, ao limite do minimalismo. E essa linha, ela é muito tênue, porque quando você tem algo que é um pouco mais que o essencial, você tem coisas que realmente são excesso e talvez você não precisasse ter. Do outro lado, quando você tem a menos, você está passando dificuldade para fazer alguma tarefa. Você está com falta de alguma coisa, porque você precisava de algo essencial e você não está tendo. Às vezes você precisava de uma ferramenta para desempenhar uma tarefa na sua casa com mais facilidade, que é uma tarefa diária, e você passa um perrengue usando uma outra coisa que não é destinada para aquele fim, só para ter menos, só para dizer que tem menos, quando na verdade estava tudo bem você ter um outro objeto que vai te facilitar a vida, que vai fazer com que você se estresse menos fazendo aquilo, com que você gaste menos energia, menos tempo, sabe? Então ter a menos do que o essencial não é ser mais minimalista, e sim passar mais perrengue, entende? Então isso é o limite do minimalismo, mas a gente precisa ter claro que isso não precisa ser uma busca frenética, isso não precisa ser uma busca, sabe, noiado em conseguir ter o limite. Eu preciso ter claro só o que é essencial. Aproveite a jornada, descubra o seu essencial com calma e as coisas vão acontecer ao tempo. E tenha clareza de quando você pecou e deixou ir coisas demais e agora está passando perrengue. Tenha consciência que talvez você precisa ter alguns objetos a mais para facilitar a sua vida, alguns a menos também. Então isso vai ser uma busca constante na sua vida e não pode ser uma busca frenética, tá? Ninguém vai chegar, porque quando chegar no seu limite do essencial, ele vai mudar no dia seguinte. Então você precisa aproveitar essa jornada, essa descoberta do que são as coisas que realmente são valorosas,
quais que são as coisas que realmente ajudam você em algum sentido, que, enfim, fazem sentido na sua vida. E aí, já tinha pensado sobre isso? Gostou desse vídeo? Ele fez sentido para você? Então deixa um joinha aí para eu saber que tá te ajudando de alguma forma. Deixa nos comentários o que você achou, se você já tinha refletido a respeito disso. E claro, não esqueça de se inscrever nesse canal. E se esse conteúdo é essencial na sua vida, eu convido você a ativar o sininho para receber notificação toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal. Quero te convidar também para me seguir lá no Instagram, @audaz_minimal, que lá eu posto conteúdo todos os dias a respeito do estilo de vida minimalista. Por fim, construa sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo.